Olá pessoal, hoje eu tô aqui com um convidado, Thiago, o nome dele. A gente vai fazer uma espécie de bate-papo com um depoimento. E aqui tá do meu lado uma pessoa que perdeu bastante peso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre todo o processo dele, né, até ele chegar ao peso que ele está hoje, enfim, tudo mais. Então, vamos lá. Thiago, ele é meu primo e desde quando a gente se conhece, né, enfim, desde pequeno, sempre foi uma criança magra, passou pelo início da adolescência também da mesma forma, só que não sei o que foi que aconteceu, que em algum momento na adolescência você acabou ganhando muito peso. Isso. E conta assim pra gente o que você acha, né, que motivou esse ganho de peso todo de uma forma, eu acho que foi muito assim, rápida, né? Uhum. É como eu costumo falar, eu acho que o que mais contribuiu com o meu ganho de peso durante a minha adolescência foi o fato por ser o fato de ser um período da nossa vida que a gente tem muitos dilemas, e isso já nos deixa vulneráveis. Eu estava em um ambiente que me proporcionou isso, né? Uma cultura meio que desregrada da comida. Tá culpando a mãe, né? Tá culpando, opa! Gracilene não vejo esse vídeo. Mas, de fato, lá na minha casa, né, existia essa cultura, né? Tipo, eram comidas sempre muito... que hoje eu entendo que são comidas calóricas, muitas vezes comidas que vão contribuir mais com o ganho de peso do que com a minha nutrição, digamos assim. Então acho que isso foi o que mais contribuiu com o meu ganho de peso excessivo na minha adolescência. Qual foi o maior peso que você atingiu nesse período? Qual foi o auge, né? Porque o quadro em que ele chegou foi realmente sair de um quadro de eutrofia, né, que a gente chama de peso de normalidade, era uma pessoa normal, magra, e ele chegou realmente a um nível que a gente podia chamar de obesidade. Então, nesse nível, né, que você se encontrou de obesidade, qual foi o maior peso que você se lembra que você atingiu na balança? A última vez que eu tinha me pesado, nesse auge do meu sobrepeso, foi 96 quilos. Então, 96 quilos, quase 100 quilos. E qual foi o momento que você, sei lá, percebeu que quero mudar, ou foi alguma necessidade, você passou por alguma consulta e precisou perder peso, foi porque você quis? Eu optei por uma mudança de estilo de vida, primeiro. Você tinha quantos anos quando você quis mudar? Eu tinha completando 22 anos. Então eu já estava exposto a um outro ambiente que me proporcionou pensar um pouco sobre a questão da alimentação. Eu tinha pessoas ao meu redor, né? Foi um período que eu saí de casa para ir fazer faculdade e tal. E tinham pessoas que tinham um outro estilo de vida, um outro estilo de alimentação. E aí eu também comecei a questionar a nossa cultura, né, alimentar. Comecei a questionar por que tem que ser sempre assim, porque sempre o café da manhã tem que ser assim, Pão com manteiga, né? Pão com manteiga, o almoço, arroz, feijão e carne, se não for assim não é um almoço. E a janta também, ou muito pão com manteiga, com queijo e presunto, ou então um almoço no horário do jantar. Então eu comecei a questionar isso, né? Eu fiquei pensando, por que na hora do almoço eu não posso tirar um pouco disso e colocar outra coisa? E foi o que foi acontecendo. Também teve a influência, né, de pessoas que já tinham um estilo diferenciado de alimentação. Mas a vontade partiu de você ou foi alguém que começou, algumas pessoas começaram a falar e você de repente se tocou, ou você se tocou por conta própria que precisava mudar? Não, eu acredito que foi por conta própria, porque ninguém chegou, pelo menos não nessa fase, porque na minha adolescência meus pais sempre reclamavam, falavam muito que eu tinha que emagrecer. Não dessa forma delicada, né, enfim, mas meus pais tinham essa cobrança pelo emagrecimento, mas eu também nunca dei muita importância. E nessa outra fase, eu observando outras pessoas, eu comecei a despertar essa vontade. Não foi alguém que chegou e falou, Thiago, por que você não faz assim? Não foi. Foi curiosidade também. Mas a motivação inicial ou principal foi realmente uma questão de saúde, porque você se deu conta de que a obesidade poderia lhe trazer problemas no futuro, ou foi uma questão mesmo de vaidade, de estética, né, e querer ficar num corpo realmente mais adequado, né, o que você acha como mais interessante, enfim, ou foi a união dos dois, a estética com a saúde? Olha, eu digo sem ter medo nenhum de ser hipócrita, que foi uma decisão pensando primeiramente na questão de saúde
e também na questão cultural. Primeiro foram essas as motivações. Eu queria mudar meu estilo de vida, mudar meu estilo de alimentação. E pensando na saúde também, que seria mais fácil eu fazer isso agora, com a idade em que eu estou, do que mais na frente. Depois, sim, eu tenho que reconhecer que teve a questão da estética, mas isso foi depois, foi uma consequência. Não, mas na verdade o importante é que normalmente as pessoas são contrárias, né? As pessoas querem emagrecer por estética e esquecem da saúde. Querem fazer várias coisas, ou qualquer coisa que aparecer, isso emagrece, vai lá e faz pela estética. No seu caso não, foi o contrário, você começou pela saúde, né? Que eu acho que é o importante. Você pensar na saúde e a estética acabar vindo como consequência, não como prioridade. Né? Isso, foi muito legal, porque foi uma percepção gradual. Quando eu comecei a perceber que eu estava emagrecendo, aí eu pensei, né? Uau, legal, esse negócio tá dando certo, tá melhor do que eu imaginava, porque eu tô emagrecendo, que era uma coisa que eu nem imaginava que eu poderia fazer, né? Porque eu tava bem gordo mesmo. E aí eu pensei, não, agora que eu percebi que além de estar me sentindo melhor, eu também estou emagrecendo, então eu comecei sim a pesquisar também como aliar esse novo estilo de alimentação com a perda de peso. Certo. E aí, vindo a questão dos extremos, né? Você já chegou até os 96, e desde que você veio perdendo peso, qual foi o menor peso que você atingiu? Foram 60 quilos. Então são 36 quilos que você já perdeu nesse processo todo, que é muita coisa. Hoje qual é o seu peso? 62.800 é o que prevalece. Então você ganhou um pouquinho, mas esse pouco que você ganhou foi por um descontrole? Você acha que está perdendo o controle do emagrecimento ou foi porque você quis? Não, foi logo quando eu cheguei nos 60, eu percebi que não era tão legal estar nos 60. Estava muito magro, né? Estava muito magro, esteticamente, e também fiquei preocupado com questão de saúde. E aí, naquele momento mesmo, eu decidi subir um pouquinho. E hoje, depois de ter alcançado essa meta, eu continuo mantendo o peso. E você acha que hoje você está num peso satisfatório? Sim. Daí uma coisa bacana de falar é isso, né? Que na verdade ele perdeu muito. Foram 36 quilos que ele perdeu, do máximo para o menor peso que ele chegou. Só que uma coisa bacana é isso, que da mesma forma que o excesso não é interessante, por conta também, né, que eu visando a questão da saúde, mas também não pode a gente querer emagrecer demais, porque como ele mesmo percebeu, ele perdeu muito peso, ok, era o que ele queria, mas ele também emagreceu muito a ponto de que ele também já não estava achando aquele peso de 60 quilos satisfatório e adequado para ele. Então, ele acabou forçando um pouco, né, de ganho de peso para poder agora sim atingir algo que ele considera como satisfatório. E esse processo todo de perda de peso, né, do que você perdeu, quanto tempo você perdeu isso tudo? Olha, eu acredito que no máximo foram 8 meses. Então, foi Foi rápido, né? Uhum. Uma coisa que é importante também lembrar é que toda essa perda de peso também teve a ajuda dos exercícios físicos. Mas eu sempre falo assim, metade do que eu perdi foram consequência da minha mudança alimentar. Depois que eu comecei a pensar mais na questão do emagrecimento e da questão estética, eu comecei a fazer exercícios, comecei a correr bastante. Antes você não fazia? Não, até a metade disso eu não fazia exercício. E aí depois eu comecei a fazer exercício e potencializou. O que me proporcionou essa perda de peso rápida foi juntar a mudança na alimentação mais o exercício físico. E o que você faz de exercício quando você iniciou é o que você continua fazendo hoje? Ou mudou alguma coisa? Olha, no início eu fazia mais atividade física e eram mais variados, né? Eu pratiquei capoeira, corri bastante, fiz também algumas atividades aeróbicas. Hoje o que eu continuo fazendo é correr e pedalar, por conta de tempo e também de acesso à capoeira, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu não tenho mais esse acesso. Sim, agora em relação à alimentação, você teve alguma instrução, você foi para algum nutricionista ou foi mais por conta própria mesmo? Foi mais por conta própria mesmo, mas eu não deixo de reconhecer a importância de ter esse auxílio. O que você pode trazer como depoimento seu agora para a galera que está assistindo a gente e talvez a sua história possa incentivar várias pessoas?
na alimentação, umas dicas que você pudesse separar, 3, 5 dicas que você fez em você, que funcionou em você, que deram resultado. Primeiro, antes de tudo, informação, né? E muito importante você saber o que você está comendo e qual é a contribuição que aquilo vai ter no seu organismo, né? Saber o que é cada coisa, e a partir disso você formar uma racionalidade diante daquilo que você vai comer. E questão do que eu cortei, eu realmente tentei me afastar um pouco dos alimentos mais açucarados, que é até uma fraqueza minha, enfim. Não é fácil você ser acostumado e de repente você querer cortar de vez. Né? A minha maior dificuldade é a questão dos doces. São os alimentos que eu mais tenho uma queda, digamos assim. Mas eu cortei refrigerante, é uma coisa que não me fez muita falta. Eu imagino que para algumas pessoas pode ser difícil, mas depois você acostuma. Inclusive até mesmo coisas que você gosta muito, você também é capaz de ficar sem. Por exemplo, digamos assim, quem é que não tem uma queda, uma apaixonite pela coxinha? A famosa coxinha. Eu era fanático por coxinha e também já tem um bom tempo que eu não como coxinha. Eu sei que eu posso comer uma coxinha hoje tendo aquela consciência de que eu não vou morrer no dia seguinte ou não vou ter nenhum efeito colateral instantâneo. Mas é uma coisa que eu aprendi a viver sem essa necessidade de estar comendo. A coxinha e derivados. Salgadinhos, né? Coisas similares, isso. Salgadinhos, pastéis, coisas gordurosas, frituras, essas coisas eu consegui me desapegar muito bem. E tinha você citou coisas que você consumia, que você cortou ou reduziu. E teve alguma coisa ou algumas coisas que você não fazia e que hoje você faz? Que você inseriu? Sim, vários tipos de legumes e verduras que eu não tinha essa proximidade na minha alimentação, eu consegui inserir, me apaixonei por eles e consigo, até hoje eu uso na minha alimentação. Bastante legume, bastante verdura, frutas eu sempre gostei, então não foi difícil para mim inserir frutas e por aí vai. Pronto, então só para fechar o vídeo agora, antes, obrigado por ter participado e ter contado, né, um pouco dessa sua história com a reeducação alimentar. Mas agora só para fechar com uma leve puxada de orelha, mas enfim, não é nada demais que eu vou falar. Alguns dias atrás ele me perguntou, na verdade ele contou que ele verificou uma mudança no corpo dele, mas na balança ele não verificou nenhuma mudança. Aí ele quis saber o que isso poderia ter acontecido. Aí eu falei pra ele que, olha, quando você passa por uma mudança na composição corporal, mas na balança você não teve variação de peso, provavelmente, né, uma das causas é o que? Você teve uma mudança na distribuição, na verdade, na composição corporal. Então, o que pode ter acontecido é o que? Ele ter perdido um pouco de massa muscular e, ao mesmo tempo, ele ter ganhado gordura. Então, ele fala que teve um certo desconforto mais na região abdominal. Então, na verdade, a mensagem que eu quero passar disso é que, na verdade, o que ele fez trouxe benefícios para ele, sim, mas ao mesmo tempo, né, como ele mesmo reconheceu, da questão da importância de passar por esse processo todo, eu não poderia deixar de falar isso, que é importante que você sempre faça isso acompanhado com um nutricionista ou outras especialidades que forem necessárias, porque esse tipo de situação que aconteceu com ele, de perder muito peso, era o que ele queria, é o que muita gente quer. Mas tem muita gente que perde peso e às vezes fica com flacidez em alguns membros, né, no braço, outras pessoas na região abdominal. Então, às vezes o processo de emagrecimento que ocorreu não foi tão efetivo no sentido de trazer, né, aquela harmonia que a pessoa esperava. Então, a pessoa pode perder muito peso, mas emagrecer e perder peso são definições diferentes. Então, na verdade, o ideal mesmo é você fazer isso acompanhado com um nutricionista, acompanhado com alguma atividade física que você insira regularmente, né? De preferência também acompanhado por um educador físico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, clica aqui embaixo em gostei, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Inclusive, quem tem alguma história de reeducação alimentar, de emagrecimento, e quiser dividir com outras pessoas, comente aqui embaixo. E agora, licença aqui, deixa eu... E vocês também podem acompanhar nas redes sociais. A fanpage é o facebook.com/henriquenutricionista. O meu Instagram é o @henrique_nutricionista. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, porque toda vez que eu postar algum vídeo novo, que sai toda segunda e toda quinta-feira, você vai ser avisado e assim você não perde nada que eu posto por aqui. Hoje eu fico por aqui.
Volta agora. Voltei. Hoje nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.